Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso novo episódio do Mers Talks, que hoje traz um tema muito relevante, que faz parte de uma jornada de todas as mulheres e vem ganhando cada vez mais espaço: a menopausa. A menopausa é uma fase de grandes transformações e a pele é um dos primeiros lugares onde isso aparece. Com a queda do estrogênio, a produção de colágeno e elastina despenca. Só nos primeiros 5 anos, podemos perder até 30% do nosso colágeno. A pele fica mais seca, mais fina, menos firme e perde o viço natural. Mas não é apenas uma questão estética. Essas mudanças afetam a barreira da pele, a cicatrização e até o emocional, porque tudo está interligado. Por isso, o cuidado dermatológico nessa fase é essencial, não só para a aparência, mas também para o bem-estar e a nossa autoestima. Cuidar da pele na menopausa é cuidar da mulher por inteiro. E para conversar sobre esse assunto com profundidade e leveza, eu tenho o prazer de receber a doutora Bianca Viscomi, dermatologista de São Paulo, renomada nacional e internacionalmente, amante da regeneração da pele e que também é expert na menopausa e no seu reflexo com a pele e no cuidado e a longevidade feminina. Doutora Bianca, quero agradecer demais a sua presença para falar sobre esse assunto tão importante que ainda é um tabu entre as mulheres e a gente precisa cada vez mais falar e esclarecer sobre essa mudança e transformação que todas nós passamos ou vamos passar. Muito obrigada, Gi, pelo convite. Para mim é um enorme prazer poder falar sobre esse tema, que na verdade é uma questão de saúde pública. Se a gente pensar que existem 8 bilhões de pessoas no mundo, que metade são mulheres, e até 2030 acredita-se que 1 bilhão de pessoas estarão na menopausa e na perimenopausa, a gente entende a magnitude dos impactos da menopausa na saúde pública. E essas mulheres estão no topo da pirâmide da cadeia de trabalho. Elas sustentam famílias, lideram equipes e movimentam até 15 trilhões de dólares por ano. Então, cuidar da menopausa é, na verdade, cuidar da população mundial. E Bi, excelente todo esse conteúdo que você trouxe, porque a gente fala muito de perimenopausa, de menopausa, mas é importante trazer números, estatísticas, para a gente realmente entender a grandiosidade desse tema e a relevância dele, né? Que infelizmente ainda é um tabu para todas as mulheres e até para os homens. Tem muitas mulheres que ainda têm vergonha de falar sobre esse assunto, se sentem diminuídas por estarem entrando na menopausa. E eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente sobre a perimenopausa e quando que a gente sabe que é o momento de procurar ajuda. Bom, Gi, a perimenopausa é uma fase de transição que acontece ao redor dos 40, 50 anos, e nessa fase a gente já experimenta algumas oscilações hormonais que podem ou não trazer sintomas. Na grande maioria das mulheres, a perimenopausa já é sintomática, mas muitas vezes, por serem sintomas sutis que podem ser confundidos com quadros de estresse, ansiedade ou até depressão, ela acaba passando batida. Então, alterações de sono, os próprios fogachos esporádicos, né, não são frequentes, também dão uma pista dessas oscilações hormonais. Na pele, a gente já começa a notar uma diminuição na hidratação, na elasticidade, uma maior propensão à flacidez. No corpo, a gente já percebe uma dificuldade maior para perder peso e uma distribuição diferente da gordura corporal, alguns quadros depressivos, oscilações de humor, insônia, e muitas vezes, quando nós solicitamos os exames para as dosagens hormonais, não existe alteração ainda, ou as alterações são muito mínimas e muito discretas.
O que é importante nessa fase é cada mulher se observar e entender essas mudanças, saber que elas podem acontecer e caso você esteja experimentando alguns desses sintomas, conversar com seu médico, com a sua médica e ver se é o momento de entrar com algumas medidas medicamentosas ou até mudanças de estilo de vida, como mudanças na dieta, higiene do sono, intensificar a prática de exercícios físicos que também ajudam nessa sintomatologia. Mas o que é fundamental é falar sobre o assunto, ter um profissional que te acompanhe e ficar muito esperta para agir o quanto antes. Perfeito, acho que você trouxe aqui alguns pontos que passam batido pela nossa correria do dia a dia. Então, o primeiro que eu achei extremamente importante é a gente não se pegar tanto apenas com os resultados dos exames, que é óbvio, são fundamentais, a gente tem que fazer, mas como você falou, às vezes é silencioso. Então, que a gente tem que olhar e dar muita atenção para os nossos sintomas. Então, autoconhecimento e parar e se olhar, que é algo que muitas vezes a gente não faz. A gente olha o próximo, a gente olha a família, o trabalho, mas a gente não tem um tempo para a gente. Então, acho que esse é um ponto muito, muito relevante que você trouxe. E um outro ponto é a questão da busca da ajuda, né, de um profissional, que muitas vezes a gente pensa somente no ginecologista, né, porque é o que a gente faz a ligação, mas que a procura também do dermatologista é fundamental, porque como a gente falou, tem um impacto absurdo na pele, que é o nosso maior órgão, né, então óbvio que vai ter impacto nos órgãos femininos, mas na pele também, que é quando a gente também começa a ver, que é o assunto que a gente vai mais falar aqui hoje no nosso talk. O dermatologista, sem dúvida, é um ator muito importante na condução dessas mulheres na menopausa. Isso porque a pele é um órgão endócrino e além da gente ter os receptores de estrogênio na pele, a nossa pele também produz estrogênio ali internamente. Quando existe a queda nos níveis desse hormônio, que muitas vezes a gente não pega no exame, isso são oscilações discretas, nós já começamos a perceber mudanças na fisiologia cutânea. Como um exemplo, a diminuição na hidratação e a diminuição na produção de colágeno e elastina. Isso não é só uma questão estética, né? Todas essas mudanças trazem questões funcionais, como o retardo na cicatrização de feridas, uma mudança na barreira cutânea, e o dermatologista precisa estar próximo ao ginecologista para conduzir todas essas mudanças. Perfeito, então acho que fica uma dica para todas vocês que estão nos assistindo, que vocês realmente tenham um tempo e o maior tempo possível para vocês, que vocês se olhem, que vocês sintam o que está acontecendo e que procurem esses profissionais para que vocês tenham uma qualidade de vida muito melhor. E Bi, conta um pouquinho pra gente quais são os protocolos, os tratamentos que você utiliza como armas para ajudar essas mulheres nesse período que a gente sabe, como você falou, que está perdendo o colágeno, a elastina e, consequentemente, diminuindo a nossa confiança, a nossa autoestima. O que você usa no seu consultório para ajudar essas mulheres? Bom, Gi, o que a gente precisa pensar é que durante a menopausa, com o hipoestrogenismo, nós vamos perder até 2% do nosso colágeno por ano. Nós vamos ter um afinamento da derme, uma perda de 1% na elasticidade da pele por ano e uma diminuição de até 40% na oleosidade natural da pele. Então, realmente é um prejuízo bastante intenso na nossa barreira cutânea em todos os sentidos, em todos os seus componentes. O meu primeiro raciocínio é tentar regenerar essas estruturas e repor a produção desse colágeno, dessa elastina e também melhorar a hidratação da pele.
Para isso, eu oriento uma rotina de cuidados com cremes, hidratantes no dia a dia e associo aos procedimentos de consultório, principalmente aos procedimentos regenerativos. Há alguns anos era uma tendência dentro da dermatologia fazer essa reposição com o ácido hialurônico, tá? Hoje a gente entende que existem produtos melhores e mais completos para tratar a pele que a gente pode associar ao ácido hialurônico. E sem dúvida o produto central para o tratamento nas minhas pacientes com a menopausa é o Radiesse, a hidroxiapatita de cálcio, porque através da injeção do Radiesse eu consigo não só estimular o colágeno, mas também estimular a produção de elastina e das proteoglicanas, que são esses açúcares fundamentais para a hidratação e para a elasticidade da pele. O Radiesse é um produto que regenera a função dos fibroblastos através de um suporte que ele faz pela sua partícula e a partir daí os nossos fibroblastos que envelhecem muito durante a menopausa conseguem novamente exercer a sua função de produzir colágeno, elastina e proteoglicanas. E tudo isso que eu tô falando são dados de estudos clínicos com biópsia que mostram uma restauração completa da derme, da matriz extracelular. Lembrando que a pele não é só a derme, né, Gi? E esses fibroblastos sinalizam para outras populações celulares, fazendo com que a pele volte a ter a sua fisiologia de antes, né? Então, a regeneração cutânea com Radiesse, para mim, é um ponto fundamental do meu tratamento. E eu já começo nos primeiros sinais de perimenopausa, fazendo planos de tratamento anual, tratando não só as regiões onde a gente percebe o envelhecimento mais rápido, mas também regiões que são chave para a sustentação da face. Excelente. E o que eu acho muito importante é que você traz isso embasado em ciência, né? Exatamente. Não é achismo, não é você somente ver, porque é extremamente importante você ver, né, acompanhar os seus pacientes, mas além disso você tem todo aí um background na ciência. Eu sei que você faz parte de inúmeros estudos científicos, você está em contato com o que tem aí de mais novo dentro do assunto de regeneração, com vários contatos de colegas internacionais que trazem também uma visão de peles diferentes, né, de etnias diferentes, mas que no fundo o nosso organismo trabalha da mesma maneira. Então você traz uma riqueza de informação embasada na ciência que só corrobora com todo o resultado que você e os demais dermatologistas e médicos assistem na prática. Então, super parabéns, né, pelo todo o seu trabalho aí, pela ciência, pelo esforço que eu sei que você faz e pela entrega científica que você proporciona para todos os seus pacientes, que é a segurança que você está promovendo, além dessa expectativa de atender o que os seus pacientes querem e que com certeza é atingida. E isso é um ponto fundamental, né, Gi? Você falou de atender a expectativa das pacientes. E o que eu percebo é que essas mulheres estão numa fase da vida onde elas não querem se transformar, elas não querem parecer algo que elas não são, elas não querem parecer uma pessoa de 20 anos, mas elas querem estar bem, saudáveis e confortáveis dentro da pele que elas têm. O Radiesse me possibilita uma entrega de resultados que são extremamente naturais. Eu não mudo o rosto das minhas pacientes no sentido de mudar a anatomia ou a aparência delas.
O que eu mudo é a qualidade da pele, mas com uma entrega de resultado muito elegante, muito natural e com um procedimento que também me permite fazer outras associações. Associar com tecnologias para melhorar ainda mais a firmeza da pele, associar talvez com um pouco de ácido hialurônico para fazer pequenas correções. Mas o que é mais incrível é poder restabelecer a fisiologia e fazer uma entrega de um rosto, de uma pele saudável e bem cuidada. Acho que essa é a mágica do Radiesse, sabe? Excelente, que no final a gente está falando de autocuidado, né, Bi? Exato. Que a gente sabe, você já falou isso, que é um tratamento holístico, né? A gente tem que se tratar esteticamente, tem a questão do sono, tem a questão do exercício físico, tem a questão do convívio social, que é extremamente importante, da nossa alimentação, e resgatando um ponto que a gente falou no início também, que é a maneira como que hoje a mulher está. Hoje, a mulher com 50 anos, ela está no auge, né? Então, assim, ela está realmente trabalhando e está muito bem posicionada dentro do mercado corporativo. Ela tem filhos, e muitas vezes filhos pequenos, então tem que ter pique, né, para acompanhar também. E diferente da antigamente, que quando a gente pensava numa mulher de 50 anos, era uma senhora, né, que já não estava com essa energia e com toda essa movimentação na vida delas. E que isso também acho que tem muito a ver com os tratamentos que hoje existem, tanto na dermatologia quanto também na ginecologia. Então, todo o arsenal que a gente tem hoje disponível, né, o avanço da medicina, o avanço tecnológico, a gente tem que se beneficiar, né, disso. E começa, primeiramente, com a consciência, né, com saber o que está disponível e se conhecer, para a gente buscar tudo isso que hoje é disponível. Exatamente. A gente está, na verdade, né, vivendo a década da longevidade feminina. Então, nós vamos passar quase metade da nossa vida em perimenopausa, menopausa. E é fundamental que a gente tenha equipes multidisciplinares de saúde estudando profundamente o tema, para que a gente consiga ser assistida em todas as facetas desse período, né? Então, nutrição, atividade física, balanço hormonal, saúde cerebral, saúde cardiovascular, saúde ginecológica e a saúde da pele. Então, são todos esses pilares que devem ser contemplados para essas mulheres que vão viver muitos anos na menopausa. Então, a gente precisa viver bem nesse período. Sem dúvida. E agora eu estava pensando, acho que pedi a tua opinião também, a menopausa é uma mudança hormonal e uma mudança na nossa vida. E que hoje, né, ainda está com essa questão do tabu e alguma vergonha, mas ela tem que ser vista como qualquer outra mudança que a gente já passou. Então, se a gente pensa na menstruação, a gente também tem uma mudança extremamente importante, né, na vida de um adolescente ou de um pré-adolescente, e que também muda muito a questão hormonal, né? Daí, acho que não é a perda do colágeno, mas tem toda a questão também das espinhas, tem todo um momento também importante de autoestima daquele adolescente, assim como tem da menopausa. Então são mudanças naturais, são mudanças de vida, e que a gente tem que encarar não como o fim da vida, né? A gente tem que encarar, como você falou, como um novo período e um período muito ativo que a gente tem. Exatamente. Quando a gente passa por isso, né, a gente já está no auge da nossa vida produtiva, muitas vezes com a família já formada, com a vida toda organizada. Então, nada mais incrível do que a gente poder contar com a medicina, com os avanços tecnológicos, para que a gente viva essa fase de uma maneira muito plena, né? Sim. Existem várias compensações que a gente consegue fazer do ponto de vista medicamentoso e também com mudança de estilo de vida, que fazem com que essa falta do hormônio não seja tão sentida, tão sintomática, tão percebida.
Por isso que eu friso a importância de um diagnóstico precoce, a importância de ações preventivas. Se você já tem algum sintoma de menopausa, não espere ter alteração no exame para tratar. Procure um ginecologista, um endocrinologista, né? Não deixar o corpo sofrer com a falta de estrogênio antes de você tomar uma atitude. Então dá para ter muita qualidade de vida, dá para ter uma pele linda, dá para ser linda, manter a sua beleza natural na pós-menopausa. Ai, excelente, Bia. Acho que isso é o que todas nós queremos, e saber que isso é possível é muito importante. A questão é exatamente seguir tudo o que você está falando, mas saber que existem ferramentas já é muito, muito positivo para todas nós. E estarmos juntas, né, Gi? Acho que estar perto de outras mulheres, conversar com amiga, com familiares, trocar ideias, porque com certeza juntas nós ficamos mais fortes e mais informadas. Sem dúvida, é o que a gente chama de rede de apoio, né? Exatamente. Tanto na questão do trabalho que a gente precisa, mas essa vida social, essa troca de informação, essa troca de experiência, ela é muito rica, ela é muito necessária para que traga para a gente, além de informação, também muita confiança de ver que não é comigo só que está acontecendo, é comigo, Exatamente. é com você, é com todas nós. E que quanto mais a gente estiver juntas, dividir as nossas experiências, melhor vai ser para todas nós e ainda mais para as próximas gerações. Exatamente. Porque quanto mais a gente fala e mais normaliza esse assunto, que tem que ser normalizado, as meninas, né, que daqui a alguns anos vão entrar nessa fase, talvez, né, tomara, já esteja muito diferente do que é hoje. Exatamente. E sabe, Gi, agora ouvindo a tua fala, uma outra coisa que eu me dei conta, quanto mais a gente fala e mais espalha informação em relação à menopausa, mais esse tema chega em mais e mais mulheres, porque a gente tá falando aqui de um lugar de privilégio, né? Mas como eu trouxe no começo, a menopausa é também uma questão de saúde pública. Então, tudo isso precisa estar previsto nos sistemas de atendimento públicos. E nós aqui do nosso lado precisamos espalhar informação de qualidade, nós médicas precisamos produzir ciência em relação ao tema, para que essa ciência possa servir toda a população, né? Nós acabamos de publicar uma revisão de literatura sobre os impactos da menopausa na pele, e a ideia é justamente levar esse assunto para todas as mulheres e que o cuidado com a mulher na perimenopausa e na menopausa seja uma coisa ampla e para todas. Sem dúvida. E pegando um gancho do que você falou, a menopausa no Acre, ela é totalmente diferente da menopausa de São Paulo. Não a fisiologia ou a maneira dela ocorrer dentro do nosso organismo, mas como essa mulher encara e como essa mulher tem informação e condições de se tratar. Porque hoje, no setor público, realmente não tem nenhum apoio, seja de vitaminas que poderiam ter, muito menos hormônios, né, que poderiam ser utilizados, e nem mesmo também tratamentos dermatológicos. Então a gente tem uma posição de privilégio mesmo, e acho que uma maneira da gente ajudar individualmente é a gente olhando para o nosso redor, para a nossa comunidade. Então, pensando, eu fui esses dias num evento, a gente falou sobre isso, e o que foi trazido é o quanto a gente fala disso, por exemplo, com a mulher que nos ajuda em casa, né? Então, que muitas vezes tem a nossa idade ou é mais velha que a gente, então tá passando por esse período também. E será que a gente falou com elas? Será que a gente esclareceu, né, esses assuntos com elas? Provavelmente não. Então, é uma outra dica
para que a gente fale com essas mulheres que estão ao nosso redor, quem trabalha na nossa casa, ou quem trabalha próximo da gente no nosso escritório, ou aonde quer que seja, que a gente saiba que sabe que essas pessoas, essas mulheres não têm tanto acesso quanto a gente tem, então que a gente faça esse papel, né, de dividir o nosso conhecimento com elas e melhorar a qualidade de vida delas também. E Bi, para a gente encerrar, quero fazer aqui uma brincadeira de mitos e verdades. Você topa? Topo, bora. Tá bom. Então, o primeiro é perguntar sobre libido. Na menopausa, a gente perde libido? Gi, a libido é algo multifatorial, tá? Existem sim duas questões da menopausa que interferem diretamente na libido. Uma delas é a diminuição nos níveis de testosterona livre, que é responsável pela libido espontânea, e a segunda é a questão do impacto do hipoestrogenismo nas mucosas, que ficam mais ressecadas, podendo causar dor na relação sexual. Então tem essas duas questões diretas. Mas nós sabemos que a libido é algo multifatorial. Então tem também questões relacionadas ao parceiro, muitas vezes são mulheres que estão casadas há muitos anos, então tem questões da relação que também interferem e contribuem para a diminuição da libido. Existe uma questão da pouca prática de atividade física, que também interfere, qualidade de sono. Então, tem várias coisas que a gente pode fazer para compensar essas questões diretas, né? A reposição hormonal ajuda quando nós associamos a reposição de estrógeno e progesterona uma testosterona, a questão da lubrificação das mucosas. Então, tudo isso são questões manejáveis dentro desse contexto da libido, mas não esquecer que é importante fazer uma revisão de todas as outras coisas que também contribuem para a nossa libido. Como está o relacionamento, como está seu nível de estresse, está muito sobrecarregada no trabalho, está dormindo mal. Ninguém vai ter libido nesse contexto, né? E é claro que eu acredito que isso não aconteça com todas as mulheres necessariamente, né? Então, assim, os sintomas, eles não são iguais para todas nós. Então, pode ser que algumas mulheres percam a libido e pode ser que outras não percam. Mas não é olhar única e exclusivamente para a libido para determinar se ela está na perimenopausa ou na menopausa. Não é que você vai entrar na menopausa e vai perder a sua libido. Como eu falei, libido é algo muito amplo e a gente precisa olhar para as várias faces dessa questão. Perfeito. Um outro mito que tem, mito ou verdade, é a questão da reposição hormonal. Então, tem muitas mulheres que têm medo, né, de fazer, tem outras que fazem. A reposição hormonal, ela é indicada para todas as mulheres? Como é que isso funciona? Então, a reposição tem contraindicações absolutas e contraindicações relativas. Isso, quem vai dizer e determinar junto de cada paciente é o ginecologista ou a endocrinologista que vai conduzir esse processo. Mas o que eu acho importante a gente colocar aqui é: caso você tenha uma contraindicação formal para reposição hormonal, a sua vida não acabou. Existem várias coisas que você pode fazer para melhorar a sua qualidade de vida nesse período. E algo que é muito importante a gente dizer também, não é porque você faz a reposição hormonal que você pode negligenciar outros cuidados como uma dieta balanceada, higiene do sono e prática de exercício físico. Eu tenho pacientes que não podem fazer reposição, Gi, mas que são muito disciplinadas em relação à alimentação, exercício físico, cuidados com a pele, que acabam passando por esse período melhores do que as pacientes que só fazem a reposição e não cuidam de mais nada, tá? Então, como eu disse, a menopausa é um período para ser cuidado por equipes multidisciplinares e a reposição não é o único tratamento. Embora a reposição seja muito importante
principalmente para mulheres com muitos sintomas, como por exemplo os fogachos, que esse é um sintoma específico que traz muito desconforto e responde muito bem à reposição hormonal. Ai, legal. E uma outra questão é aquela mulher que está entrando na menopausa e que nunca fez um tratamento estético e acredita que não vale a pena fazer, porque como ela não se cuidou, não vai adiantar nada, né, as células não vão conseguir ser regeneradas. Isso é um mito ou verdade? Ela deve começar a se tratar ou porque ela nunca se tratou, esquece, não vai adiantar mais nada? Isso é um mito. Quem nunca fez nenhum tipo de tratamento pode sim começar a tratar. A gente tem estudos mostrando que o Radiesse consegue não só melhorar a arquitetura do fibroblasto, como também a função dele, e isso falando de células já envelhecidas, né? Então, se você nunca tratou, nunca é tarde para começar. Hoje, com essas terapias chamadas terapias regenerativas, mas que na verdade são terapias de estímulo de função celular, a gente consegue sim reverter muito do que foi danificado ao longo do tempo. Então, nunca é tarde para começar a tratar. Então, a menopausa, ela é um novo capítulo da biologia feminina, né? Ela não é o fim. Uhum. E cuidar da pele ao longo desse processo é, na verdade, cuidar de toda a autoestima, da fisiologia da mulher, da saúde desse órgão que, na verdade, reflete as transformações internas desse período. É muito bom a gente poder contar com ferramentas terapêuticas que devolvem a saúde da pele da mulher sem transformá-la em algo que ela não é. Então, vamos cuidar, vamos conversar com outras mulheres e fazer com que esse período seja leve e fluido. Nossa, Bi, você não podia ter fechado de maneira melhor. Te agradeço demais por essa conversa que a gente teve, que não foi uma conversa só nossa, foi uma conversa que várias outras mulheres vão assistir e que vão se beneficiar desse conteúdo tão rico que você trouxe, que embasado em ciência, embasado no teu conhecimento, embasado no tratamento que você faz com as pacientes, e que nos acalenta, né, dizendo, né, pra gente que, como você falou, não é o fim, pelo contrário, é um outro momento que a gente está vivendo, muito mais madura, com muito mais conhecimento, e que eu digo por mim, acredito que por várias, eu diria que é um dos melhores momentos que eu estou passando, que eu tenho muito mais conhecimento e segurança, certeza do que eu quero, e ter essas informações só me ajuda a seguir o meu caminho da melhor maneira possível. Então, muito obrigada, foi extremamente rico, gostoso e leve ao mesmo tempo. Muito obrigada, Muito obrigada, Gi. Eu que agradeço a oportunidade de trabalhar com vocês e transformar tudo isso em ciência, de poder estudar esse tema que vai beneficiar todas nós. É isso aí. E para quem está nos assistindo, informe-se, pergunte, valorize seu corpo e sua pele com segurança e com os parceiros certos. Ciência e autocuidado. E siga a Merz Aesthetics Brasil nas nossas redes sociais.